Mudar hábitos parece uma luta constante, não é verdade? Bem, nesta análise, vamos mergulhar num guia prático para, de uma vez por todas, percebermos como é que podemos remodelar as nossas rotinas. E tudo isto com base em ciência comprovada. Vamos lá a isso. Ok, para começar é preciso entender qual é o nosso maior desafio. E acreditem, é o nosso próprio cérebro. É que ele é uma autêntica máquina de eficiência, o que quer dizer que adora funcionar em piloto automático. É precisamente essa natureza tão poderosa que faz com que seja tão difícil quebrar um hábito. E olhem que a neurociência mostra-nos aqui uma coisa fascinante. A esmagadora maioria do tempo, o nosso cérebro está mesmo a funcionar em piloto automático. É a mente inconsciente que está ao volante. Ou seja, não estamos a tomar decisões ativas, estamos simplesmente a seguir guiões que já foram escritos e gravados na nossa cabeça. E de quanto tempo estamos a falar? Preparem-se, até 95%. É isso mesmo. Quase tudo o que fazemos no dia a dia é só o resultado de repetição de padrões que se foram cimentando com o tempo. E é por isso, claro, que mudar parece que custa tanto no início. Então, a grande questão é: como é que se desliga este piloto automático? A resposta, felizmente, existe e está em descodificar um mecanismo secreto por trás de todos os hábitos. É aí que está a chave para abrir a porta da mudança. E esse mecanismo tem um nome, chama-se o loop do hábito. Pensem nisto como um padrão. Um padrão de 3 partes, super simples na sua essência, mas incrivelmente poderoso. É o que o nosso cérebro usa para transformar uma série de ações num comportamento automático. Este loop, então, divide-se em 3 partes. Vamos ver. Primeiro, temos a deixa. É o gatilho, o sinal que diz ao cérebro para entrar em modo automático. A seguir vem a rotina, que é a ação, o comportamento em si. E, finalmente, a recompensa. Este é o prémio que faz o cérebro pensar: isto foi bom, vale a pena guardar este ciclo para usar outra vez. E é a repetição que cimenta tudo isto. Pensem assim, cada vez que este ciclo se completa, o caminho no nosso cérebro entre a deixa, a rotina e a recompensa fica mais fundo, mais forte. O cérebro começa a antecipar a recompensa. E é esse desejo, essa ânsia, que se torna no verdadeiro motor do hábito. Ok, a teoria está percebida. Mas como é que isto funciona na prática? É o que vamos ver agora. Vamos mergulhar num guia, um passo a passo, claro e direto para a mudança. E a primeira coisa a entender é esta: não dá para simplesmente carregar num botão e apagar um hábito. Não funciona assim. O que é preciso fazer é uma espécie de engenharia inversa. É preciso desmontar o hábito, peça por peça, para percebermos como é que ele funciona. Só depois é que o podemos reconstruir de forma diferente. E para nos ajudar nesta tarefa de desmontagem, vamos seguir um modelo de 4 passos. É simples. Passo 1, identificar rotina. Passo 2, experimentar com as recompensas. Passo 3, isolar a deixa. E o quarto e último passo, ter um plano. Vamos começar pelo primeiro passo, que por acaso é o mais óbvio. Qual é o comportamento que se quer mudar? Vamos usar um exemplo prático. Imaginem aquela vontade de ir à cafetaria, à meia da tarde, buscar uma bolacha. A rotina é essa, super clara. É o comportamento que toda a gente vê. Agora é que a coisa fica interessante. O que é que o cérebro procura realmente com esta rotina? Será que é mesmo a bolacha, o açúcar? Ou será que é a necessidade de fazer uma pausa? Ou, se calhar, é só a vontade de conversar um bocado? O segundo passo é mesmo este: experimentar. Em vez da bolacha, por que não dar um passeio ou ir ter com um colega? O objetivo é descobrir o verdadeiro desejo que está escondido por trás da rotina. Passo 3. Vamos vestir a pele de detetive para encontrar o gatilho, ou seja, a deixa. A boa notícia é que quase todas as deixas se encaixam nestas 5 categorias: onde estamos, que horas são, como nos sentimos, quem está à nossa volta e o que é que acabamos de fazer. Se anotar isto de cada vez que o impulso aparece, um padrão revela-se depressa. E com ele, a verdadeira deixa. E com toda esta informação de detetive, chegamos ao quarto passo: ter um plano. Porque um hábito, no fundo, não é mais do que uma fórmula. Quando vejo a deixa, faço a rotina para ter a recompensa. O plano é basicamente reescrever esta fórmula. De forma consciente, vamos inserir uma nova rotina, uma rotina melhor, que nos dê aquela recompensa que já descobrimos que andamos à procura. Muito bem, já temos o plano. Mas falta aqui um ingrediente secreto, uma espécie de princípio fundamental que faz com que a mudança não seja só possível, mas que seja, muito mais fácil e duradoura. E essa é a chamada regra de ouro da mudança de hábitos. É isto: é muito, muito mais fácil alterar um hábito do que tentar eliminá-lo por completo. Em vez de lutarmos contra o desejo, vamos usá-lo a nosso favor.
Mantemos o mesmo gatilho, a mesma deixa e procuramos a mesma recompensa, só que pelo meio inserimos uma nova rotina. A diferença aqui é abismal. Tentar mudar um hábito só com força de vontade é como tentar nadar contra uma corrente fortíssima. É esgotante e, vamos ser sinceros, quase nunca resulta. A regra de ouro, pelo contrário, não luta contra a corrente. Ela redireciona. Usa a força do desejo a nosso favor, o que torna a mudança muito mais sustentável. Mas esperem, a história não acaba aqui. Porque existem certos hábitos que são especiais, têm um poder que vai muito para além deles mesmos. São os chamados hábitos angulares. E a pergunta-chave é esta: que hábitos são esses que criam um efeito dominó positivo nas nossas vidas? Aqueles que, uma vez que começam, vão derrubando outras peças e gerando mudanças boas em cascata, sem que seja preciso um esforço direto nessas outras áreas. O exercício físico regular é o exemplo clássico, claro, mas pode ser outra coisa, como, por exemplo, anotar o que se come todos os dias ou até ter uma rotina de sono sagrada. O que se verifica é que as pessoas que adotam um destes hábitos, de repente, começam a melhorar noutras áreas da vida. E não é porque se estão a esforçar para isso. É porque estes hábitos angulares geram pequenas vitórias que mudam a forma como nos vemos e dão um empurrão para esse efeito dominó. E esta ideia resume tudo na perfeição. Conhecimento é mesmo poder. A partir do momento em que percebemos como funciona o loop do hábito, a mudança deixa de ser uma luta cega contra nós próprios. Passa a ser mais como um desafio de engenharia pessoal. Nós passamos a ter as ferramentas, passamos a ter o controle. E por isso, a mensagem final é esta. Os nossos padrões de comportamento não são um destino, não são uma sentença. Com o conhecimento certo e um plano consistente, eles transformam-se numa escolha. Uma escolha que podemos fazer todos os dias para construir a vida que realmente queremos. Este trabalho foi realizado com base na palestra 21 Dias para Mudar Hábitos, que foi apresentada por Cândida Vieira em 2019. Fica a partilha e, claro, a reflexão. Até uma próxima!